esse início de trabalho ele é muito importante, porque tem muita importância o funcionamento do nosso empenho. Cada elemento também tem que lembrar, sim, que a pessoa, na vida dela, de uma maneira geral, na hora da refeição, ela vai preparando dentro dela, ela vai para a moradia naquela hora, ou ela vai receber o alimento fora da moradia, então vai preparando dentro dela. Nós, no nosso trabalho, a gente também tem que desenvolver uma condição assim, de ficar ligado mesmo com o nosso trabalho, na hora do nosso trabalho, a maneira que nós vamos trabalhar, a qualidade que nós vamos ter para executar a nossa função. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 7 de setembro. O 7 de setembro é muito importante assim porque é o dia da pureza. Cada espírito humano tem que lembrar que o Criador, ele possibilita que a pureza entre dentro. Para a pureza entrar dentro do espírito humano, ele também tem que esforçar-se, porque nós sabemos assim que nós nos encontramos no juízo final e que o espírito humano está sendo julgado. E nós vemos assim, quando acontece acidentes, aquele que tem que passar pelo acidente, pela consequência, ele passa. E o que não precisa de passar, não passa. Então nós temos que lembrarmos que a luz ela é muito definida. E que nós, através dos nossos pensamentos, nós vamos construindo aquilo que nós queremos. E fica bem fácil assim da gente ir observando, a pessoa pensa determinada coisa, um tempo depois aquilo acontece. Pode ser um objeto, né? A pessoa tem vontade de ter um objeto e ela vai caminhando durante a sua vida, um tempo depois ela tem aquele objeto. Pode gastar meses, pode gastar dias. Então o acontecimento está de acordo com o que a pessoa pensou e como ele dedicou aquele pensamento em cima daquilo que está acontecendo. Então nós temos que lembrarmos assim, que a nossa ligação com a matéria fina é com os nossos pensamentos. 7 de setembro é o dia da pureza. Muitas pessoas têm vontade do amor de Deus chegar até a pessoa. Então se a pessoa está querendo um auxílio, então ela está pedindo para que aquela força que o Criador dispõe na criação chegue até ela, para ela poder realizar. Tem oração que a pessoa faz, oração de pedido. Um pedido é isso. Se a pessoa analisa assim mais friamente, ela vai confirmando que o pedido é querendo que a força do Criador muda aquela condição que a pessoa se encontra. Pode ser a maneira que a pessoa pensa, o jeito que ela precisa de viver. Nós temos que lembrarmos assim, que a pureza está conforme a pessoa vai pensando. E essa pureza tem que ser verdadeira, não é mais ou menos. Então, para o amor do Criador chegar até cada espírito humano, ele tem que ter a pureza. E a pureza é um trabalho que cada espírito humano tem que fazer. E nós temos que lembrarmos assim, que quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e que procura visualizar aqueles quadros que estão sendo apresentados, que vai dando à pessoa uma forma de vida, que ela vai mudando a maneira da sua frequência, essa maneira a pessoa vai criando fios espirituais. Quando a pessoa tem muitos fios espirituais, ela tem possibilidade de ser erguida. Isso é uma condição bem importante. E se a pessoa tem poucos fios espirituais, então ela não tem como ser erguida. Aqueles fios fracos, quando acontece alguma coisa com a pessoa, então ela não tem como receber os auxílios. Isso a gente pode analisar assim, numa empresa. A pessoa é muito dedicada, então ela está muito ligada na empresa.
e ela tem o conhecimento daquela sessão, daquelas funções, ela tem o conhecimento de outras sessões. Então aquela pessoa apresenta muita utilidade naquela empresa. Se aquela empresa ter um acontecimento que ela precisa de dispensar determinados elementos, aquele que tem a qualidade de conhecer todos os setores daquela empresa, aquele permanece. Aqueles que têm pouco conhecimento do funcionamento da empresa, a empresa sabe que ele não vai fazer falta. Então, o nosso conceito de aceitarmos através dos milênios aquilo que as igrejas, as instituições colocaram e que nós não fizemos nenhum trabalho de verificar se aquilo estava correto e de nos aprofundarmos e de ter dentro de nós o conceito correto, então essa acomodação possibilita que a pessoa vá para a destruição. A facilidade que nós temos de acharmos assim da acomodação, fazer uma comparação do amor do Criador, que é um amor brando, que é um amor que permite, que é um amor que consente, a gente vai observando as famílias, que possibilitam os filhos fazerem o que querem, os netos fazerem o que querem, aqueles patriarcas, o pai, a mãe, os avós ali que vão permitindo, vão adoecendo. Então uma pessoa tem que fazer uma reflexão do tipo de vida que ela está tendo e como ela se encontra com a sua saúde. Essa observação, nós tínhamos que lembrarmos assim que o terceiro mandamento é para essa finalidade. A pessoa ir refletindo como ela se encontra no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua maneira de pensar, no seu relacionamento dentro da sua moradia. Faltou a saúde, faltou a consideração. E o amor do Criador, ele é firme e definido. A pureza é assim. A pessoa tem que encontrar-se equilibrada, tem que ter aquela condição muito importante. Nós vemos assim que numa época anterior, e hoje talvez ainda tenha, um esforço, a pessoa que se esforçava mais para sobreviver, para melhorar de maneira de ser, melhorar costumes. Então a pessoa vai fazendo uma seleção na sua vida. Então ela vai ficando econômica com seus divertimentos, com seus relacionamentos. E é bem importante assim, porque na nossa vida nós vamos atraindo aqueles que são iguais a nós. Então o jeito que a pessoa vai fazendo, ela vai atraindo. E é bem importante cada um observar assim o tipo de trabalho que a pessoa tem, o jeito que ela usa do recurso que ela tem. 7 de setembro é um dia muito importante, é o dia da pureza. Então nós sabemos assim que o Criador, ele beneficia a criação e nesse dia ele possibilita assim que a pureza flua. E que cada ser humano tem que esforçar para receber da pureza. E ele tem que ter a transformação. E ele tem que fazer esforço. Porque toda época o Criador nos enviou auxílios. E esses auxílios ficavam naqueles povoados, com aquelas pessoas, um tempo. Assim que aquele mensageiro ia embora daquele povoado, então, um ou outro apresentava uma maneira de querer substituí-lo. E essa substituição sempre trazendo os ensinos para baixo. Para trazer os ensinos para baixo é bem simples assim. É só ir permitir e conceder. É só achar assim que não precisa de esforçar tanto. Do jeito que veio o mensageiro pode vir outra época também. Então nós sempre achamos que as oportunidades são assim, vamos ter nova oportunidade, mas é bem interessante porque isso vem acontecendo também agora de falar que um jovem tem tempo pela frente.
E a gente sabe assim que quando uma pessoa está trabalhando num jardim e ela quer dar uma forma numa determinada vegetação, que ela acha que dando aquela forma naquela vegetação vai ficar bonita. Se a pessoa pesquisa um pouco, ela vai saber que para conseguir dar aquela forma que aquele homem tem, com aquela habilidade, pode acontecer de gastar muitos e muitos anos, porque ele tem que esperar aquela vegetação crescer, ele tem que ir podando, ele tem que ir moldando até que ele consiga aquilo que ele está pretendendo. Na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim, que para nós sairmos dessa condição de acomodação, nós temos que nos esforçarmos, porque aquele homem que vai dar a forma naquela vegetação, ele está lá semanalmente ou diariamente, porque ele tem que ver todos os detalhes, porque ele não vai trabalhar somente naquela árvore, ele vai trabalhar em outras também que se encontram ali nas suas proximidades. Então nós, na nossa vida, nós temos que lembrarmos que nós temos que fazer um trabalho assim conosco. E temos que lembrarmos assim que nós sempre falamos da outra pessoa. Quando falamos daquele povoado, que aquele mensageiro foi, que trouxe os ensinos e que houve a acomodação, que não houve um esforço, aquele povo somos nós hoje. Então, nós sabemos assim que em todas as épocas os mensageiros não foram considerados. Dificilmente falam bem de um mensageiro que está trazendo as informações, que está trazendo as orientações, possibilitando assim que aquele povo tenha uma melhora. A melhora, nós sempre achamos assim que é na condição de sobrevivência, melhora da moradia. Mas nós conhecemos assim a nossa moradia e conhecemos muitas outras moradias que não têm vida. Então não é melhora da moradia que nós ocupamos para o repouso, para o alimento. Então a moradia física é uma consequência. Se a pessoa observa, a moradia é a condição que o espírito tem que ter habitando o seu corpo. Não é nesta condição que as pessoas valorizam a moradia, a localidade da moradia do seu corpo, da sua vida, do seu endereço. A moradia também está relacionada ao nosso corpo físico. Como nós convivemos conosco, isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. Naquela família em que os avós, os pais não orientaram, não deram um direcionamento em direção à luz para os seus descendentes, essa família encontra desorganizada, desnorteada e, consequentemente, esses que vieram primeiro se encontram sem saúde. A gente vai observando assim que a moradia principal, a pureza, é no nosso corpo físico. Então a pessoa tem que esforçar-se, e esse esforço não é mais ou menos, é toda a época da existência da vida da pessoa. No nosso dia a dia, nós temos que ter esse cuidado. 7 de setembro é a pureza, e a pureza é esta condição. Para o amor do Criador entrar na nossa vida, nós temos que ter a pureza. Para termos a pureza, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. E se nosso conhecimento não é firme, não é definido, então nós entramos nessa condição assim de não receber os auxílios. Então, quando nós temos um aprofundamento de estudarmos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos construindo esses fios. E esses fios são verdadeiros, porque nós conhecemos pessoas que passaram por situações difíceis, e através desses fios, da prática que a pessoa tinha, ela recebeu os auxílios. E a gente vê também com crianças pequenas que os pais são zelosos, quer dizer assim, cuida direito daquele filho, dá àquele filho aquilo que ele precisa, não é permissivo. Muitos falam assim daquelas crianças que receberam auxílio, receberam mesmo,
porque pelo que aconteceu e aquelas crianças não tiveram nenhuma consequência, é o auxílio. O amor do Criador é esta condição. Cada pessoa é que tem que fazer dentro dele esta observação assim, de ir vendo qual é o procedimento que ele precisa de continuar tendo. E esse procedimento não é mais ou menos, porque na nossa vida as coisas são firmes. A gente observa assim, numa empresa a pessoa tem um horário para entrar, tem um horário para trabalhar, e aí ela tem um horário que ela pode sair para fazer a refeição. Se essa pessoa começa a transgredir nos horários, ela é substituída. Se acontece o contrário, da pessoa ficar sobrecarregada, ou ela vai embora, ou ela não quer mais aquela função. Tem um limite, tem um equilíbrio. E a gente vai observando assim, nas casas que eram organizadas e que ainda são algumas, tem um método, tem o horário para a criança ir para o repouso, o horário para a criança levantar. E a gente vai observando assim, que nas casas que permitem que a criança fique até tarde na cama, aquelas crianças são moles. Na sequência dos anos são moles. Então a responsabilidade do equilíbrio é que possibilita a pureza entrar dentro da pessoa. Quando a pessoa tem o equilíbrio, ela tem o método, ela tem o norte, ela tem a referência. E a gente vai observando assim em todas as coisas. Precisa de ter o método. No alimento adequado, a pessoa não alimentou conforme precisa alimentar-se, então ela tem as consequências. Não utilizou o tempo do repouso para o repouso, então vai tendo os prejuízos. E com isso a pessoa também para de ter a lucidez, ela para de ter a condição de ir vendo o que é bom para a sua vida. Nós sabemos assim que a vida é individual. Fica bem fácil assim da gente observar numa casa que tem 3 irmãos, tem 4 irmãs. Cada uma tem um propósito, cada um tem um propósito, cada um tem um corpo, cada um gosta de uma maneira, de uma função. Então é sempre nesta condição assim, da pessoa ir vendo qual é o procedimento que ela está tendo, para ela lembrar assim que naqueles povoados ela também fazia parte daquele povo. E que dificilmente apresentam uma pessoa nos relatos dos estudos que defenderam aquele mensageiro, que defendeu aquele enviado, e estava trazendo auxílio. Nós vamos observando assim os 10 mandamentos. Eles são uma referência, uma maneira que a pessoa tem para refletir. E na nossa época atual nós vamos confirmando assim. A pessoa trabalha muito para ter muito recurso financeiro e ela então depois ficou sem saúde. E ela passa a gastar todo o recurso para arrumar a saúde. Então esse desequilíbrio vem acontecendo com todos. A nossa vida é esta condição muito importante de nos encontrarmos sempre norteado e fazendo o trabalho de verificando que aquilo que nós recebemos se está correto. Essa acomodação assim de fazermos um jogo com os pensamentos, ora nós nos condenamos, ora nós nos enaltecemos. Então nós temos que parar com essa maneira assim de fazer esse jogo. Então depois nós nos punimos, depois nós nos perdoamos. Então a pessoa não saiu do lugar. E isso, para aquela pessoa que faz assim, é muito ruim. O trabalho do coração, ele é uma coisa bem simples assim. Se possibilita, ele continua trabalhando. Agora, quando a pessoa desequilibra, ela perde o norte, então atrapalha também o funcionamento do coração. Então o coração tem que alimentar os órgãos, as vísceras, tem que alimentar cada célula. Então a gente vê assim o dedinho do pé, quando uma pessoa machuca a unha, sai sangue. Então naturalmente aquelas células estão sendo alimentadas.
Se a pessoa desequilibra, então desequilibra dentro. A humildade possibilita a pessoa ter a pureza dentro dela. E a pessoa precisa de lembrar assim que ser humilde não é morar num bairro distante, não é ter determinada função, não é o empregador que conversa agora com todos os funcionários. Isso não quer dizer ser humilde. A humildade é uma condição interna. No caso aí da pessoa morar num bairro distante, não tem referência nenhuma dela ser humilde ou não ser humilde, dela ter uma determinada função numa empresa, dela ser humilde ou não ser humilde. Aquele empregador, se ele é coerente, ele tem que conhecer mesmo as pessoas que trabalham naquela empresa, possibilitando que aquela empresa continue funcionando. Então ele tem que conhecer cada célula daquela empresa. Isso não quer dizer que ele é um empregador humilde. A humildade está relacionada assim, quando a pessoa se encontra diante de uma situação da vida interior dela e ela está vendo um filho caminhar na mesma situação e ela tem um instante de lucidez. Então esse instante de lucidez da impotência que ela se encontra diante do fato que está acontecendo, aí então é humildade. É uma condição humilde da pessoa ter que colocar o joelho no chão, dela ir fazendo um trabalho de conhecer o livro na luz da verdade, de ir observando o terceiro mandamento, o tempo que ela está dedicando para conhecer os ensinos e ir refletindo como ela se encontra caminhando. Nós temos que ter essa finalidade da nossa existência, de conhecer a significação de cada palavra. E tem muita importância com quem nós nos relacionamos. A gente observa assim, um produto de limpeza que foi passado na nossa moradia, um tempo depois a gente sente aquele produto, um alimento que foi preparado, aquele alimento continua ainda aquele cheiro. Quando nós relacionamos com pessoas, cada pessoa tem uma vibração, tem uma maneira. E é bem interessante porque é do conhecimento de todos assim que o cão ele não engana, aquele cão que ele não foi atrapalhado, né, que ele mantém assim o equilíbrio dele usando as qualidades que ele tem. Ele então percebe quando uma pessoa irradia coisa boa e quando a pessoa não irradia coisa boa. Tanto faz criança como uma pessoa já velha. A criança, o cão já sabe assim, dependendo da importância daquela criança, ele sai de perto daquela criança, dependendo da importância daquela criança, ele aproxima daquela criança. Nós tínhamos que ter essa qualidade também com as pessoas com quem nós relacionamos, porque é bem importante cada um lembrar assim, porque é comum falar de todas as profissões. Então, se a gente observa assim, mais da metade de todos os profissionais não apresenta uma qualificação da função que ele está tendo ou da sua conduta de vida. Se a gente vai relacionar com qualquer pessoa, então a gente tem que ter essa observação assim de vendo o costume que a pessoa tem, porque ele vai irradiar aquilo que ele é. O bom, aquele que tem um propósito na vida interior, de ter a pureza dentro dele, para receber o amor do Criador, ele, com esse propósito, se ele relaciona com qualquer um, ele é que vai dar a energia boa para aquele que não tem. Só que ele tem que pegar a energia daquele que não tem propósito, daquele que não tem costume bom, daquele que faz qualquer coisa. Então, consequentemente, os fios espirituais que uma pessoa assim comporta ficam enfraquecidos. Nós sabemos assim que tem as tempestades purificadoras. E o que auxilia uma pessoa a suportar uma tempestade é como ela se encontra ancorada nos ensinos. É como ela se encontra segura com aquilo que ela estudou. Porque quando uma pessoa precisa de um auxílio na nossa vida diária, no nosso ambiente de trabalho, a pessoa chama aquele
com quem ela tem uma autoridade, pede para ela aquele auxílio, aquela função. Na nossa vida interna, nos acontecimentos conosco, então a pessoa tem que ver para quem que ela vai pedir auxílio. Porque tem um ensino do Criador muito importante que fala assim: se não lembrou de mim na alegria, então na tristeza, no sofrimento, não posso te auxiliar. E é bem importante assim, porque se nós, no nosso relacionamento, a gente sabe para quem que a gente vai pedir um auxílio, ou muitas vezes a gente sabe que não pode pedir para ninguém, como é que na nossa vida interna, por nós nos descuidarmos a vida toda e que muitas vezes falamos mal dos mensageiros que o Criador nos enviou para nos auxiliar, agora nós queremos que o Criador nos auxilie? A coerência, o bom senso, o norteamento é individual. Não podemos esquecer disso. Para nós nortearmos, tem que ser com os ensinos verdadeiros. E a pessoa tem que ter dentro dela a sinceridade. Aquela condição assim da pessoa achar que depois dá tempo, não dá tempo. Porque a criança pequena, ela tem um tempo para tudo na vida. Ela tem um tempo para aprender a andar. Se ela não anda naquele tempo, aqueles que são responsáveis por ela ficam preocupados. Ela tem um tempo para nascimento dos seus dentes. Se não nascer os dentes no tempo que precisa de nascer, ficam preocupados, o trabalho do centro motor. Então, na nossa vida espiritual, é o mesmo procedimento. Nós temos um tempo, e esse tempo a pessoa sabe assim que tem acontecido muitas coisas sérias nas nossas imediações, em todos os povos. Cada pessoa é que tem que ir observando como ela se encontra com a sinceridade dela. Nossos costumes é sempre assim, de achar que vai dar tempo, de achar que pode ser depois. E nós sabemos assim que tudo tem o tempo. 7 de setembro é o dia da pureza. É o dia que o Criador possibilita assim que o espírito humano fique mais qualificado para poder receber o amor do Criador. E para a pessoa ter a pureza, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos e ela tem que viver de acordo com os ensinos. E ela tem que lembrar assim, que toda época nós recebemos os auxílios e que na época atual nós temos o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Aquelas pessoas que não valorizaram os mensageiros numa época anterior não são diferentes das pessoas atuais, não são diferentes da minha pessoa. Nós nos encontramos nessa condição e esforçarmos para melhorar não é deixando para amanhã. É aquela condição muito importante assim, que os auxílios do Criador, eles vêm e muitas vezes eles apresentam numa forma de doença. Então a pessoa tem que observar assim, o sofrimento ele vem, porque não interessa para o espírito se não está tendo um desenvolvimento para ele voltar para a pátria do espírito. Então desnorteou, vai habitar um corpo que não tem saúde. E para aquela pessoa que está habitando um corpo sem saúde é muito ruim, porque o sofrimento é muito maior. Então esforçarmos para conhecer o livro Na Luz da Verdade e ter dentro de nós esta condição de sermos sinceros, fazer o trabalho de possibilitar que a pureza entre dentro de nós e que nós nos tornemos puros para recebermos o amor do Criador e, através de um comportamento assim, os nossos fios espirituais ficam fortalecidos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para benefício da própria pessoa.